João, Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler uma palavra do Senhor, palavra que Deus colocou no meu coração, quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Evangelho de João, capítulo 4. Amém? Se achou aí para acompanhar comigo? Evangelho de João, capítulo 4, diz, é um texto, eu vou ler do versículo 1 ao 30. Vamos ler então, em nome de Jesus, glória a Deus. Pode um pouquinho de retorno. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e, retirando-se outra vez para a Galiléia. O que Jesus fez? Deixou a Judéia e, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus assenta-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com o samaritano. E replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar a água, nem tem como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber desta água, para que não venha mais ter sede, e nem precisar aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tendo marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nesse monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu sou, e eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que disse tudo quanto te tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Senhor Deus, eu quero te louvar nesta noite, te agradecer a oportunidade de estar na tua casa, te adorando, te louvando.
Senhor, fazendo menção da Tua palavra, que o Senhor Jesus possa ministrar o nosso coração através dessa mensagem. Tua palavra foi lida e a Tua palavra é poder, e que cada um, Senhor, possa sentir a Tua palavra em seu coração arder e queimar, no nome de Jesus, Pai. Essa oração, usa a minha vida, Senhor, essa oração que eu te faço em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Texto que a gente leu, eu coloquei um tema, e esse tema é: jamais deixe de apresentar Jesus. Você quer repetir comigo? Jamais deixe de apresentar Jesus. O texto que a gente leu aqui, em João capítulo 4, do 1 ao 30, ele vai trazer uma história empolgante, gente. Ele vai trazer uma história que ao mesmo tempo é uma história empolgante, mas também ao mesmo tempo, Jesus ele revela algumas estratégias aqui para a gente alcançar uma alma para Cristo. Eu gostaria de passar para você algumas dessas estratégias que Jesus usou com essa mulher nessa história. A história aqui conta que os fariseus, ele tinha ouvido falar que Jesus batizava mais discípulos, né, do que João Batista. E quando o texto ele fala sobre essa referência, o texto ele vai fazer essa referência a respeito do capítulo anterior, capítulo 3, no versículo de 22 em diante ao 30, a Bíblia vai fazer menção que Jesus ele chega até a Judéia juntamente com seus discípulos. E lá na Judéia, Jesus ele fica por um período ali. Nesse período que Jesus está onde ele está, a Bíblia vai dizer que Jesus fazia discípulos e batizava pessoas. E ao mesmo tempo, em outra parte, não muito longe dali, João Batista também estava batizando e fazendo discípulos. Alguns discípulos, entre os discípulos de João Batista, um judeu se levanta trazendo uma questão, dizendo para João Batista, vira para João Batista e diz: João Batista, Jesus está batizando mais pessoas, fazendo mais discípulos do que você. E aí João Batista ele traz uma palavra que nós conhecemos muito, que está registrada lá em João capítulo 3, no versículo 30, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Então João ele traz essa resposta, só que Jesus, ouvindo que os fariseus havia recebido essa informação, Jesus preocupado com a perseguição dos fariseus, Jesus ele deixa a Judéia e ele vai para a Galiléia. E o texto vai apresentar que era necessário Jesus passar pela província de Samaria. Então Jesus ele sai da cidade da Galiléia e ele vai da Judéia e vai para a Galiléia, outra vez para a Galiléia. Guarde isso, outra vez Jesus vai para a Galiléia. Por quê? Porque foi na Galiléia aonde dos 12 discípulos, 11 discípulos, Jesus ele vocacionou ali na Galiléia, com exceção de Judas, que foi Judas Iscariote, ele era da Judéia. Então no versículo 4 a Bíblia vai dizer que era necessário ele passar por Samaria, porque a cidade de Judéia e da Galiléia, no meio ficava Samaria. Só que normalmente judeus, quando eles precisavam sair de uma cidade para outra, eles evitavam passar por Samaria. Eles evitavam passar por quê? Porque havia um preconceito cultural, havia um preconceito racial, porque samaritano era aquele povo meio judeu e meio gentio. Havia um preconceito religioso, e esse preconceito religioso, Jesus vai dizer: vocês adoram o que vocês não conhecem. Havia esse preconceito. Então Jesus ele supera esses preconceitos. Jesus ele supera essas barreiras justamente para alcançar o coração daquela mulher. Então Jesus, o que ele faz? Ele chega até aquela cidade samaritana. A Bíblia vai dizer que ele chega nessa cidade chamada Sicá, e havia um poço, o texto que você acompanhou comigo, havia um poço ali, e cansado da viagem, Jesus ele para descansar enquanto seus discípulos vão à cidade para comprar alimentos. Lá no versículo 7 a gente tem a informação
que uma mulher samaritana se aproxima, e a Bíblia vai nos dar uma informação que era a hora sexta. A hora sexta, no nosso horário aqui, simboliza ao meio-dia. Então, aproxima-se uma mulher sozinha, ela se aproxima para poder tirar água daquele poço. Aqui Jesus, eu vejo que Jesus, de forma intencional, Jesus ele procura provocar um diálogo, Jesus ele traz uma abordagem junto àquela mulher. Jesus está sendo intencional naquele momento, ele está evangelizando uma pessoa. Jesus ele é simpático nessa abordagem, Jesus ele é agradável nessa abordagem, Jesus ele é educado nessa abordagem. Jesus ele pede um favor para aquela mulher. Qual foi o favor que Jesus pediu para aquela mulher? Dá-me de beber. Ele pede um copo d'água. Mulher, você pode me dar de beber água? Então, interessante que eu li esse texto, William Hendrickson, ele diz que se alguém quer penetrar no coração de outra pessoa, ele pode usar dois métodos. O primeiro método que ele pode usar é fazendo um favor para aquela pessoa. O segundo método é para ele pode penetrar no coração da pessoa pedindo um favor para aquela pessoa. E melhor ainda, se você pedir algum favor para essa pessoa, você consegue penetrar no coração. Então Jesus está sendo intencional aqui. Jesus, ele pede, dá-me de beber. Então é interessante isso, porque Jesus encontra, é um encontro, ele provoca aquele diálogo. Você está entendendo aqui o que eu quero dizer? A intenção de Jesus qual que é? É apresentar o evangelho àquela mulher. Ele provoca uma conversa, ele provoca um diálogo. E Jesus, quando aquela mulher vê Jesus, ela tem uma leitura. Qual é a primeira leitura de Jesus? Ele era um simples judeu, viajante, cansado, dentro de um poço ali, pedindo, dá-me de beber. Aquela mulher identifica lá no versículo 9 em diante, ela diz, como sendo tu judeu, pede beber a mim que sou mulher samaritana. Então ela identifica Jesus. Guarda isso que eu estou te falando. Primeira leitura da mulher, ela identifica que Jesus era um judeu, um viajante comum, um judeu, que está cansado e senta no poço ali, pede ela para dar de beber. E não era comum uma mulher estar sozinha, nem uma pessoa judeia conversar com uma mulher em público. Isso aí não se podia, era uma das diferenças que eles tinham. Então ela replica a Jesus, como é você, judeu, pede a mim de beber que sou mulher samaritana? Então começa ali Jesus elevar essa conversa para um outro nível, para outro patamar. Jesus está conversando com ela, ele está dialogando com ela. Jesus ele leva essa conversa que ele tem para outro nível. Por quê? Porque cada palavra que Jesus libera ali é uma semente que Deus está guardando no coração daquela mulher. Cada palavra que Jesus está dizendo ali, Jesus está envolvendo aquela mulher, trazendo aquela mulher a realidade de Jesus. Jesus, em cada palavra, ele está trazendo aquela mulher a presença de Jesus. Então Jesus não foi somente intencional, mas Jesus estava sendo atracional, ele estava atraindo. Jesus está dizendo para aquela mulher na seguinte perspectiva: não sou eu que preciso de água, mas é você que precisa de água. Então ela está trazendo aquela mulher para a realidade dele. No versículo 13, versículo 14, a Bíblia vai dizer, Jesus responde, quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha as palavras de Jesus. Jesus está dizendo, pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está trazendo essa mulher a uma realidade dele, ela está atraindo essa mulher através da pregação da palavra. Versículo 15 diante, a Bíblia vai dizer, acompanha comigo, e disse a mulher, Senhor, dá-me de beber dessa água, para que não mais tenha sede, e nem precise mais buscá-la. Aí Jesus ele vai dizer para ela, olha, você vai, chama teu marido aqui, e vem até mim. A mulher responde, Senhor, não tenho marido. E replica Jesus, o texto que a gente leu, você disse bem, não tendo marido, e o que você tem agora não é seu marido. Isso você disseste a verdade. Aquela mulher diante de Jesus, ela está dizendo e confessando
o seu pecado e a sua verdade para Jesus. Aí quando Jesus fala isso, no versículo de número 19, Senhor disse-lhe à mulher, vejo que tu és profeta. Qual era a primeira leitura da mulher? É que Jesus era um viajante judeu cansado, sentado ali no poço. Qual é a segunda leitura que ela tem agora? É a leitura de que Jesus é profeta. Vejo que você é profeta. Olha como é que Jesus está levando o nível da conversa e atraindo aquela mulher para as coisas de Deus. Então Jesus ele faz. E aí a mulher, interessante que ela eleva também, ela começa a trazer uma dúvida teológica, uma questão teológica. Aquela mulher, ela apresenta para ele, dizendo o seguinte: nossos pais adoravam nesse monte, e vós, entretanto, dizes que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí no versículo 20 ela diz, né, nossos pais adoram nesse monte, e vocês dizem que é em Jerusalém que o lugar onde deve adorar. No versículo 24, Jesus responde, falando o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não é nesse monte, nem naquele monte. Jesus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está tornando acessível o evangelho para aquela mulher. Você está conseguindo compreender isso? Jesus está tornando para aquela mulher uma acessibilidade do evangelho. Olha a intenção de Jesus. Aí ele diz que a verdadeira adoração a Deus. O que significa isso? Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A verdadeira adoração a Deus, ela deve ser em espírito, ou seja, ela deve ser com todo o seu coração, ela deve ser com toda a sua alma. Essa é a verdadeira adoração que Jesus está falando aqui. Ele falou assim, e em verdade também. Por quê? Porque conforme a palavra de Deus, não pode ser de qualquer maneira. Por quê? Porque Jesus falou que os samaritanos adoravam aquilo que não conheciam. Então Jesus está dizendo, precisa ser em espírito e em verdade. A adoração a Deus, ela precisa ter uma adoração da alma, uma adoração sincera. E verdade por quê? Porque ela precisa ter base na palavra do Senhor. No versículo 25, quando vier Cristo, ela responde, Ele vai nos anunciar essas coisas. No versículo 26, Jesus fala, eu sou o Cristo, sou eu que estou falando com você, sou eu que estou anunciando agora para você. E aí, a leitura daquela mulher, primeiro, foi judeu. Jesus, um judeu, viajante, cansado, ele estava lá no poço. A segunda leitura é que Jesus agora era um profeta. E a terceira leitura é o reconhecimento dela, que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador do mundo. Essa é a última leitura que ela faz. Versículo 28, 29 e 30, ele vai mencionar que aquela mulher deixa o seu cântaro na cidade, e ela vai até a cidade, leva toda aquela cidade para Jesus. Aí, a minha pergunta é, quem era essa mulher samaritana? Essa mulher samaritana, ela é uma mulher improvável. Era uma mulher que, a Bíblia vai dizer que ela foi na hora sexta tirar água. Hora sexta, como eu disse para vocês, é o horário de meio-dia, onde o sol ele está causticante. E normalmente quando as pessoas iam tirar a água ali, elas faziam isso em grupo, ou pela manhã bem cedo, ou no final da tarde, e em grupo, e ela estava sozinha. Aquela mulher, ela é uma improvável, por quê? Porque ela tinha uma vida imoral. Aquela mulher era desprezada pela sociedade, pela sua conduta imoral, porque ela tinha 5 maridos, já teve 5 maridos, e o que ela tem agora não é dela. Isso ela disse a verdade. E aí, porque Jesus, ele intencionalmente, ele escolheu essa mulher para poder anunciar a sua palavra. Aí, Deus me fez lembrar lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 27, que Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas fracas para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas humildes e as coisas desprezadas, aquelas que não são, para aniquilar as que são. Deus ele escolhe as pessoas simples para confundir os sábios. Deus escolheu os humildes para poder confundir e aniquilar
aqueles que são os sábios. Em Gênesis, capítulo 1, interessante, que a Bíblia vai trazer, que Deus ele vai começar a fazer a sua criação. Primeiro dia, a Bíblia vai dizer que Deus falou, haja luz, e houve luz, e Deus vê o que era bom. Aí Deus começa a fazer a criação, haja o firmamento no meio das águas, aí Deus haja os luzieiros no firmamento dos céus. Deus, ele fala, povoe agora as águas de enxame de seres viventes. Então Deus começa a fazer a criação. Deus começa no primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia Deus criou. No sexto dia, Deus ele anunciou, agora no sexto dia eu vou fazer a coroa da minha criação. Eu vou fazer algo excelente para poder dominar sobre todos os seres, governar sobre tudo aquilo que eu criei. Aí eu queria que você, viesse comigo, como uma criança que estivesse ilustrando, imaginando aquilo que eu vou dizer aqui de forma ilustrativa e conjecturar comigo aqui. Aí imagina Deus lá, Deus chamando toda a sua criação na sua presença. Aí Deus está dizendo para todo mundo, anunciando para todo mundo, hoje é o sexto dia. E esse dia, no sexto dia, eu vou fazer a minha melhor obra. Eu vou fazer a coroa da minha criação. Só que para esse dia, para que eu possa fazer a coroa da minha criação, eu preciso me utilizar de uma matéria-prima. E aí nesse momento eu imagino que o ouro, ele chegou, gente, olha aí, vocês me dão licença, mas ele vai me escolher para poder ser a matéria-prima para fazer essa obra, essa grande obra dele. Porque eu sou ouro, eu tenho valor, eu sou mais precioso, eu tenho mais valor. Aí a pedra preciosa falou assim, ô ouro, baixa a bola aí, dá um tempo aí, porque certamente ele vai me escolher, porque eu sou a pedra preciosa, eu sou aquela pedra que tem brilho, que brilha, então eu tenho mais valor, então ele com certeza, ele vai me escolher como matéria-prima para fazer a sua coroa da criação. E aí o Rubi chega, interrompe e fala, gente, espera aí, ele vai me escolher, porque eu sou o Rubi de quilates, eu tenho os quilates, eu tenho maior valor, e sou eu que ele vai escolher para utilizar como matéria-prima, para que ele possa fazer a sua coroa da criação. E assim foi a prata, e assim talvez foi o bronze. Mas uma matéria-prima ali, talvez, nessa reunião, tinha a convicção de que Deus jamais escolheria ele, que era o pó da terra. O pó da terra era desprezível, o pó da terra não serve para nada. O pó da terra, você pisa, ela é pisado, o pó da terra ninguém quer, joga para fora da casa. O pó da terra é algo insignificante. Se havia nessa reunião que eu falei para vocês, alguém talvez que tinha convicção de que não seria escolhido para ser matéria-prima da coroa da criação, seria o pó da terra. Só que Deus ele anuncia e ele diz, ele fala, eu já escolhi a matéria-prima que eu vou precisar para fazer a obra da criação, a minha coroa da criação. Aí está o ouro estufando, aí está a pedra preciosa se estufando, aí está o rubi, não, ele vai escolher eu, com certeza vai escolher eu tenho muito valor. E aí Deus já anuncia, a matéria-prima que eu escolhi para fazer a minha obra da criação é o pó da terra. E Deus ele chama o pó da terra até a mesa da criação. É uma ilustração, tá, gente? Ele chama até ali o pó da terra, aquilo que é desprezado, aquilo que foi desprezado, que ele não tinha convicção de que não ia ter valor. Ele pega e ele forma, ele amassa, ele mexe com as suas mãos e forma um homem, que é a coroa da sua criação. E aqui, irmãos, muitas pessoas são melhores do que você, do que eu, mas Deus nos escolheu e nos moldou e nos colocou uma semente para governar esta terra.
tinha muita gente melhor do que você, muita gente melhor do que eu. Mas Deus, Ele escolheu essas coisas humildes, simples, para poder pegar essas coisas e confundir aqueles que são sábios, aquele que tem maior valor, que tem maior entendimento. Deus pegou a nossa vida e colocou em nós, em nosso coração, uma semente, assim como Deus colocou uma semente no coração daquela mulher, e o coração daquela mulher incendiou, de maneira que aquela mulher largou o seu cântaro, aquela mulher foi até a cidade e começou a pregar o evangelho, testemunhar: vinde ver de um homem que falou tudo o que eu tenho feito. Será que esse homem não é o Cristo, o Messias? E toda aquela cidade creu no seu testemunho e chamou Jesus, e aquela cidade, Jesus permaneceu alguns dias naquela cidade, e todo mundo falou: já não é mais pelo seu testemunho somente que nós cremos, mas hoje nós cremos porque nós estamos com o Senhor Jesus, que cremos que Ele é o Salvador do mundo. Uma semente que foi colocada no coração de alguém improvável, uma semente de alguém que era sozinha, isolada, tinha uma vida imoral. Jesus via algo naquela mulher, assim como Jesus, Ele viu algo em nós, e Deus, Ele nos libertou. Deus colocou essa semente no nosso coração, que incendiou a nossa vida. Por isso que a mensagem é exatamente essa: nunca ou jamais deixe de apresentar Jesus às pessoas, jamais deixe de apresentar Jesus às pessoas. João Batista, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Quando ele disse essas palavras, André, que estava perto dele, ouviu esse testemunho de João, ele seguiu a Jesus. Se João Batista não tivesse declarado: eis o Cordeiro de Deus, o André, ele não seguiria Jesus. E quando André seguiu Jesus, André também levou o seu irmão Pedro a seguir Jesus. Jesus, ele chamou Felipe, quando ele vai para Jesus, não conhecia direito Jesus. Aí ele chama Nataniel era aquele cara que chegou e falou lá em João, no capítulo 1, se eu não me engano, ele vai dizer para Felipe: por acaso de Nazaré pode vir uma coisa boa? Ele era cético, e aí o Felipe não conhecia muito bem Jesus, não sabia o que dizer para ele. Olha só, vem e vê. E Natanael vai até a presença de Jesus. Quando Natanael está na presença de Jesus, a Bíblia vai dizer que ele reconheceu que Jesus Cristo era o Salvador do mundo. Nós precisamos levar as pessoas até Jesus, nós precisamos apresentar as pessoas até Jesus. Jesus escolheu pessoas limitadas, talvez fracas, mas transformou e fez dessas pessoas instrumento para poder transformar o mundo. Deus chamou você, Deus chamou a sua vida, limitado ou não, Deus chamou você para você apresentar Jesus para as pessoas. Nós somos essa bênção, para que a bênção de Deus que transformou nossa vida possa transformar outras pessoas e outras vidas, em nome de Jesus. Jesus, da Galileia, ele escolheu 11 discípulos, a maioria deles pescadores, pessoas simples, transformou essas pessoas. Judas, que era da Judéia, por isso que Judas era tesoureiro, porque ele tinha conhecimento, ele era estudado. E aí Jesus chamou essas pessoas, e a relação de Jesus era interessante, porque no pior dia de Pedro, na maior frustração de Pedro, Jesus estava lá. Jesus, ele chama Pedro, a sua vocação, o seu chamado, e diz para Pedro: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pescador de homem, nessa linguagem, significa que Pedro, ele deveria ocupar o seu tempo, a sua vida, pregando a palavra de Deus. Ele largou o seu trabalho, o seu sustento, e ele passou a seguir Jesus. Saul e Davi, Saul reinou 40 anos,
Davi também igualmente reinou 40 anos. E às vezes eu fico me perguntando o que nós temos feito do tempo em que Deus deu para cada um de nós. Saul teve um grande mestre, que foi Samuel. Assim como Davi também teve um grande mestre, que foi nessa transição, que foi Natã. E a gente percebe aqui que Saul, ele desobedeceu a Deus e se tornou um fracasso. Mas Davi, ele escolheu obedecer a Deus e se tornou um rei de sucesso. Eu fico perguntando o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus, ele deu para cada um de nós. Então jamais deixe de apresentar Jesus para as pessoas. Davi era um improvável. 1 Samuel capítulo 16, Samuel vai até a casa de Jessé, em Belém. Eles são da linhagem da tribo de Judá. E eu vim ungir um dos teus filhos para ser rei. E aí Jessé faz passar todos os seus 7 filhos. Samuel indaga: acabaram seus filhos? Não, tem um lá no pasto, cuidando das ovelhas. Davi era um improvável. Aí manda chamar Davi, e Deus fala ao coração de Samuel: esse aí é o novo rei de Israel. No capítulo 16, Davi é o ungido rei. Não tinha trono, não tinha riqueza, não tinha palácio, mas Davi tinha uma promessa de Deus na vida dele. Quando no capítulo 17 de 1 Samuel, há uma batalha contra os filisteus, que é a batalha contra Golias, que vocês conhecem. Os irmãos de Davi vão para a guerra. Aí Jessé chama Davi: Davi, vem cá. Davi simplesmente podia murmurar: eu tenho uma missão, eu tenho uma tarefa, eu tenho um propósito para você, uma missão para você. Davi talvez podia se questionar naquele momento: agora o Senhor lembrou de mim, né? Aí quando Samuel teve aqui para ungir rei, eu fui esquecido, fiquei sendo o último e sendo esquecido. Agora que não tem ninguém, só tem eu, né? Não tem tu, vai tu mesmo. Davi podia se queixar. Aí o que Jessé faz para Davi? Davi fala assim, Jessé fala assim: ó, eu vou te entregar isso, 10 pães, você vai entregar aos seus irmãos, e 10 queijos você vai entregar aos capitães de 1000. E você vai me trazer notícia de como estão os seus irmãos, como é que está a guerra, uma prova. E Davi, ele obedece, a Bíblia vai dizer que ele obedece, de manhã ele sai e obedece tudo aquilo que Jessé, seu pai, havia ordenado. O interessante é que Deus me fez perceber que tudo aquilo que o Pai coloca na nossa mão, a gente precisa fazer. O Pai colocou algo na sua vida que você precisa executar, que você precisa fazer. Davi podia murmurar, mas Davi pegou aqueles pães e levou para os seus irmãos. O pão simboliza a palavra de Deus. Ele está levando a palavra em meio à guerra, em meio à aflição, em meio à afronta de Golias. Davi está levando o pão é o evangelho, é a palavra, é Jesus. Quantas pessoas a gente conhece que precisa do pão, da palavra, que precisa do evangelho? Quantas pessoas que nós precisamos apresentar, e a gente às vezes só quer talvez falar e anunciar para aqueles que têm maior valor, que têm maior estudo, e são pessoas, Deus vai usar pessoas simples. Deus vai usar você que é simples para poder levar o pão, o evangelho, a palavra para aqueles que estão vivendo um momento difícil para a sua vida. Davi leva o pão, e naquele momento Davi tem uma oportunidade de lutar contra Golias, e chega até Saul. Mas antes de chegar até Saul, ao rei, ninguém podia chegar até o rei. Nenhum soldado podia chegar até o rei, a não ser os comandantes, a não ser os capitães. E aí o pão era para levar para os irmãos, mas o queijo era para levar para os comandantes. Alguém lá, chamado Abner, o general dos generais, ele
eu conheço esse garoto aí, ele trouxe queijo para mim, queijo bom, queijo de Minas, queijo curado, gostei do queijo que ele trouxe. E aí, ele traz Davi à presença de Saul, algo que podia ser inimaginável. Saul está sendo escoltado agora por um exército, Davi está sendo escoltado por um exército, para chegar até a presença do rei Saul. Eu fico imaginando Davi, que está lá cuidando dos gatos, que recebeu uma promessa de Deus. Davi está caminhando junto com aquele exército até Saul. Davi está ali parando, pensando, sabendo da promessa que tem sobre a vida dele. E aí Davi devia estar pensando, daqui a pouco esse exército ele vai marchar sobre a minha liderança. Daqui a pouco esse grande exército ele vai receber o meu comando, porque Deus tinha uma promessa na vida de Davi. Gente, Deus tem uma promessa na sua vida. Deus colocou uma semente no seu coração. Aquilo que o Pai deu para a sua vida, deu para você, você precisa entregar. Existe alguém com fome, existe alguém com sede de Deus. Nós precisamos apresentar Jesus. Não se canse, não deixe de apresentar Jesus às pessoas. A gente talvez fosse alguém improvável, mas Deus viu a gente. Deus ele transformou a nossa vida, e nós precisamos que essa semente do nosso coração, ela permaneça acesa. E aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus está nos dando? Será que você tem obedecido o que o Pai tem colocado na sua mão? Eu faço a pergunta para você. Vamos levar a palavra. Vamos levar, porque Jesus, Ele liberta aquilo que a gente talvez, para a gente pareça improvável, aquilo que para a gente pareça impossível. Deus liberta, Deus salva, Deus cura, Deus transforma vidas. Aquilo que parecia ser improvável, e é o que eu quero usar uma linguagem do Nelson. As pessoas olhavam, né, a minha família olhava para mim e falava assim: Romero, não tem mais jeito não, é isso aí, não tem mais jeito não. Aquilo que é improvável, gente, Deus ele transforma, Deus ele muda. É Deus atraindo a nossa vida através da sua palavra. Então leve a palavra, seja intencional lá no seu trabalho, leve a palavra do Senhor, seja intencional, seja atracional. E essa palavra atracional é interessante, porque Deus nos escolheu para ter uma vida, um estilo de vida onde as pessoas enxerguem a gente e venha atrair pelo nosso testemunho, que a pessoa seja atraída pelo nosso testemunho. E isso que Deus quer, que através da nossa vida, do nosso testemunho, a gente precisa de ter um estilo de vida onde as pessoas olham para a gente e vai dizer: eu quero esse Deus aí que libertou aquela pessoa. Não, eu quero aquele Deus que salvou. Eu quero aquele Deus que está abençoando esse casamento. Não, eu quero aquele Deus que está abençoando essa irmã aí. Não, eu quero aquele Deus que está abençoando esse irmão aí. É um sentido atracional. E aí você vai lançar a palavra, semente. E aquela semente, quando cai naquele coração, ela vai produzir o 100 por 1, né? 100 por 1 na sua vida. Aquilo que seria inimaginável, Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?